Programa A Voz do Filho de Deus apresenta Momento da Palavra. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Senta um pouquinho, igreja, antes de você abrir sua Bíblia, nós ir para a leitura. Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes, alegres? Amém? Glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Só antes de nós, como o pastor Eduardo falou, e hoje vai ser um culto de que, igreja? De doutrina. O que é doutrina, igreja? Ensinamento. Amém? Glória a Deus. Então, a doutrina é isso, é ensinar o povo como chegar no céu. Amém? E a doutrina, a última parte, eu vou pregar para vocês no final da pregação. A última parte é o que, igreja? As vestimentas. Amém? A transformação tem que ser completa. Amém? Glória a Deus. É espírito, alma e corpo. Aí tem um pastor meio desavisado que disse assim: esses irmãos aí de doutrina falam errado. Porque eles falam assim, é corpo, alma e espírito. Está errado, tem que ser espírito, alma e corpo. É claro que está escrito na palavra de Deus desta maneira, mas a gente convenciona entre nós, pregadores, corpo, alma e espírito. Amém? Glória a Deus. Então vamos à palavra de Deus, agora sim. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, abre a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia no livro de Jeremias. Vamos entender o que está acontecendo hoje. Jesus Cristo está voltando. Amém, Jesus? Glória a Deus. Jeremias capítulo 2, vamos começar a palavra de Deus por aqui. Capítulo 2, versículo 13. Amém? Glória a Deus. É uma mensagem que Jesus me deu. Eu estava um dia indo pregar lá em Luiz Antônio. Jesus me deu essa mensagem de madrugada. Amém? Glória a Deus. Eu gosto de orar às madrugadas, porque eu não costumo orar no início da noite, não, pastor, não, eu estou muito cansado. Eu gosto de dormir um pouco e depois eu vou à madrugada, e aí sim, amém, glória a Deus. Vamos ler, vamos à palavra de Deus. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram, silêncio, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Glória a Deus, vamos entender isso aqui. Oremos. Jesus, Pai amado, Pai querido, Pai santo, revela-te para nós a tua palavra e derrama sobre nós nesta noite a tua doutrina para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Sentem, dão glória a Deus. Aleluia. Irmãos, ao mesmo tempo que é uma honra vir pregar aqui, é uma responsabilidade muito grande. Amém, Jesus? Todos que pregam a palavra de Deus têm uma responsabilidade muito grande. Amém? Para pregar a verdade. Não tem outra conversa. Amém? Jesus é a palavra de Deus é a verdade. João, amém? João 7,17. Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Já acabou. Não tem conversa. E nenhum homem, antes de eu começar aqui o texto, nenhum homem na face dessa terra tem o poder para mudar a palavra de Deus. Nem o próprio Deus muda a palavra dele, porque ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Acabou. Mas estão mudando o evangelho de Jesus Cristo. Amém? E você que prega, você que tem uma comunidade, você que tem uma igreja, você que cuida, aqui tem muitos pastores. A missão é pregar a verdade, a doutrina, o ensinamento. A função da igreja é preparar as pessoas, as almas que querem para ir morar no céu. Amém? Glória a Deus. Eu esses dias fui pregar para uma mulher e ela falou assim: se Deus quiser,
eu vou ser salva. Eu falei, você não vai ser salva não. Ela sentou. Por quê? Porque Deus não quer? Eu falei, não, quem não quer é você, meu irmão. Você não quer ser salvo. Quem quer, abraça a palavra de Deus. Quem quer, abraça Jesus e segue. Amém? Glória a Deus. Depois um pouquinho eu vou contar um testemunho da minha vida que eu contei para o pastor Eduardo, mas não contei para a igreja inteira quando eu estive aqui na última vez. Já foram quase 4 anos que eu estive aqui, tá? Mas vamos entrar na mensagem. Meu irmão, Deus aqui nesse texto, ele expressa a sua tristeza com o povo dele. Hoje não é diferente. Deus está triste com o povo que pronuncia o nome dele na terra. E por quê? Porque deixaram a Deus. Ele diz, o meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram. E essa é a primeira maldade, deixaram a Deus o manancial das águas e cavaram o quê? Cisternas rotas. Vamos entender isso aqui. O povo de Deus, o evangelho cresceu muito ao longo do tempo, principalmente no século 20. Foi o tempo que mais cresceu o evangelho no mundo, no século 20. Deixa eu trazer isso aqui para você entender a mensagem. Só que no final dos anos 50 para 60, surgiu um movimento nos Estados Unidos chamado Movimento Neopentecostal. O que é neopentecostal? Um pouco liberal. E é exatamente o que acabou com muitas igrejas no mundo, né? Por que aconteceu isso? Porque deixaram o manancial das águas. Por que o evangelho foi banalizado? Esqueceram a sã doutrina, não pregam mais. Porque deixaram de ouvir a Deus. E aqui começa. Glória a Deus, pode dar um glória a Deus. E aqui começa o recado de Deus nessa noite, tá? Esse movimento veio para o Brasil, não vou falar o nome porque o culto está sendo gravado. 2 homens importaram, e dentro desse movimento tem a famosa chamada teologia da prosperidade. Deixaram as escrituras e passaram a se alimentar, beber nas cisternas rotas. O que é isso, cisterna rota? O próprio entendimento deles. Meu irmão, minha irmã, se você deixar de ouvir a Deus, se você deixar de ouvir o verdadeiro evangelho, você vai se perder. Deus, eu estava orando essa madrugada para Deus confirmar essa mensagem. Aqui tem muita gente que frequenta aqui, outros frequentam em outra parte do mundo. Eu me juntei a esse ministério há pouco tempo. Mas quantos pastores já deixaram esse ministério? Quantos membros já deixaram esse ministério? Mas por que deixaram? Porque deixaram de ouvir a Deus, foram dar ouvido às cisternas rotas, falsas doutrinas. Deus, não se esqueça que Jesus, ele usa as coisas da terra para explicar as coisas do céu. Por isso que ele fala de cisterna rota, porque o homem entende o que é cisterna. Quem morou no Nordeste, principalmente como eu morei, conhece, fazia cacimba à beira dos rios para pegar água, para a água ser um pouco mais pura, é ou não é? O pastor Jorge conhece. Pega água, mas são cisternas que não podem alimentar a alma do Espírito. Traga isso para a parte espiritual. Essa doutrina que pega, que até parece, tem muitas que parece a verdadeira doutrina, mas é como se dizia nos anos 90, é denorex, parece, mas não é. Porque são cisternas rotas. E se você ouvir aquilo que não vem de Deus, você vai se contaminar. Você vai perder. Você vai desviar do caminho do Senhor. Irmãos, igreja, Satanás é terrível. Ah, pastor, Satanás foi derrotado? Não, ele é derrotado. Mas não se esqueça, depois você lê Ezequiel 28, você lê Isaías 13, o capítulo inteiro, você vai entender. Satanás perdeu o brilho, Satanás perdeu a glória, Satanás perdeu o poder, mas ele não perdeu a inteligência, não se esqueça disso. E Satanás conhece você, e conhece eu, e conhece todos nós. Amém, Jesus? Conhece.
quando os filhos de Cefa foram expulsar o demônio, ele disse: eu conheço a Jesus Cristo e sei quem é Paulo. E vocês quem são? Então não se esqueça. E ele tenta tirar a igreja de Cristo dos caminhos do Senhor. Essa é a função. Quantos já estiveram? Recentemente eu vi muitos deixar esse ministério. Por que deixaram? Porque eles foram dar ouvido às cisternas rotas. Foram ouvir alguém que não, alguma palavra que não vem de Deus. Você precisa estar em oração, em jejum, em consagração, para que você não seja enganado, para que você não seja contaminado, para que você não venha beber das cisternas rotas. Você precisa se alimentar do verdadeiro manancial das águas, que é Jesus de Nazaré, a palavra de Deus. É dela que você vai se purificar, é dela que você vai se fortificar, é dela que você vai se fortalecer para não ser enganado pelas ciladas do diabo. Amém, Jesus? Depois eu vou falar da doutrina completa, mas quero trazer primeiro esse ensinamento para a igreja, essa advertência. Isso é uma pregação de advertência para a igreja. Cuidado, você está bebendo de onde? Você precisa beber somente da água cristalina, do manancial das águas, das pregações verdadeiras, das pregações que vêm pelo Espírito de Deus, e não daquilo que vem das cisternas rotas, que são entendimento de homens, doutrina de homens, ou como Jesus definiu, são doutrinas de demônio, para enganar a igreja, para enganar o povo. Amém, Jesus? Glória a Deus. É preciso estar em consagração, em obediência à palavra. Leia as escrituras, seja uma pessoa entendida na palavra de Deus, para não ser enganado. Seja uma pessoa revestida do Espírito Santo de Deus, para não ser enganado. Peça nas suas orações discernimentos espirituais. Peça nas suas orações revestimento de poder, para que você não seja enganado, senão você corre risco de ser enganado. Amém? Glória a Deus. Mas por que aconteceu? Por que passaram a dar ouvido a doutrinas que não vêm de Deus? Mateus 24, vamos lá? Mateus capítulo 24. Glória a Jesus. Isso aqui é bíblico, meu irmão. Cadê o irmão Devani? Está lá. Glória a Deus. Chegou um dia lá, meu irmão, eu pensei que não sei aonde, eu pensei que tinha 200 membros. Falei, irmão, lê Lucas, como é que é, irmão? Lê Lucas 12, 32. Ó, pequeno rebanho. Né? Jesus agradou de ti, dá-lhe o reino de Deus. É pequeno. É um pequeno rebanho que vai entrar no céu, meu irmão. Mas por que não vai entrar todo mundo? Porque o pessoal não aceita a doutrina. Acha que é coisa de homem. Tem um pastor, já vou ler aqui, tem um pastor aí, dizendo, esses irmãos, fala assim, esses ministérios, eu dizendo desse jeito, esses ministérios que pregam esse negócio de vestimentas, que fica aí falando por as vestimentas, que não sei o que, eles deviam saber que Deus fez o homem nu. É verdade, Deus fez o homem nu. Quando a gente fala o homem, o ser humano, o homem e a mulher, nós somos feitos nu. Mas quem foi primeiro que colocou roupa em nós? Quando Adão ficou nu, descobriu que estava nu. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí esse mesmo pastor dizendo assim, olha, meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa, roupa não salva ninguém. É verdade, roupa não salva ninguém. Mas sem a roupa você não é salvo. Glória a Deus. Aí ele dizendo assim, esse pessoal deveria saber o seguinte,
Meu irmão, ele dizendo, meu irmão, minha irmã, não adianta vestimenta, não adianta esse negócio de sã doutrina. Se o homem não tiver o coração purificado, se a pessoa não tiver o coração purificado, não vai entrar no reino do céu. É verdade, está certíssimo, pastor. É um pastor mundano? Está certíssimo. Agora, o que está errado? Pastor mundano, você acha mesmo que se uma mulher, se um homem, ele tem um coração purificado, ele vai se vestir do jeito que se veste? O que você acha, pastor? Aí engasga, aí não dá para falar, né, irmão? Glória a Deus. Mateus 24:11. Por que isso aconteceu? Por que muitos não aceitam a sã doutrina? Por que a sã doutrina foi banalizada de muitas igrejas? Igrejas que atravessaram o século pregando a sã doutrina. E hoje não pregam mais. Eu não vou falar nome aqui porque não convém. Amém? Mas por que elas não pregam mais a sã doutrina? Por que elas aderiram a esse famoso movimento evangélico neopentecostal, que é a teologia da prosperidade? Por que elas aderiram? Por causa disso aqui, ó, Mateus 24:11. Vamos ler juntos? E surgirão alguns falsos profetas, verdade ou não? E surgirão muitos falsos profetas. Diga glória a Deus. Por enganado. Muitos falsos profetas. Muitos. Por isso que aderiram, é muita confusão. Por isso que você precisa estar se alimentando do manancial das águas, da água limpa, amém? Da água verdadeira, da água pura. Mas olha o que diz no 13: mas aquele que perseverar até o fim, perseverar aonde? Na sã doutrina, no ensinamento, na santificação, amém? Esse vai ser salvo. É a igreja que perseverar na sã doutrina, que continuar pregando o que pregava há 1000 anos atrás. Amém? Uma irmã ligou para mim: pastor, eu preciso congregar na sua igreja. Eu falei: vem, irmã. Ela falou: mas é longe. Eu falei: vem, irmã, vem uma vez por mês. Vem todo domingo, mas é longe. Irmã, vem pelo menos uma vez, vem na Santa Ceia, mas é longe, pastor. Irmã, o que você quer? Eu vou ficar aqui. Irmã, então continua tomando água barrenta. O que eu vou fazer? Aqui tem água limpa, aqui tem água cristalina, verdadeira, pura. A senhora, eu falei: se a senhora estivesse doente e mandasse a senhora andar 500 quilômetros, a senhora não ia? Ia. E para salvar a sua alma, você não vem? Falei para ela: então é uma escolha. É uma escolha. Pastor Juscelino, você fala assim: irmão, nós temos que falar a verdade. É claro, falamos com educação, mas a verdade. Amém? Não dá para ser diferente. Não, irmã, frequenta qualquer igreja aí que está tudo bem. Tá não, não está tudo bem não. Irmã, a senhora vai beber água barrenta. Amém? Glória a Deus. É por isso, irmão, que abandonaram, por causa da quantidade de falsos profetas que surgiu no mundo. Amém? E aí banalizaram o evangelho de Cristo, deixaram a sã doutrina, como Jesus fala lá em Jeremias, acabamos de ler, deixaram o manancial das águas e passaram a beber de cisternas rotas que eles cavaram. O que é isso? Próprio entendimento. Pessoas pregando entendimento que não tem nada. Meu Deus, tem misericórdia. Tem umas que não. Você fica assim: como é que alguém sobe no púlpito e prega? Mas pregam. Por que pregam? Porque criaram suas cisternas, seus entendimentos, seus próprios entendimentos, né? Mas por que isso aconteceu? Deus avisou. Quem está fazendo isso nas igrejas? Quem fez isso? Quem conduziu esses falsos profetas? Vamos até livro de Oséias. Eu gosto muito de andar pela Bíblia. Eu não tenho tanta capacidade de pregar assim um versículo só. Eu gosto de andar pela Bíblia. É Oséias. Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 11. Jesus nos dá uma advertência aqui, que muitos não prestaram atenção e caíram. Amém? Glória a Deus. Mas Jesus levantou esse ministério, e tem outros pequenininhos por aí, né? Mas como o pastor Eduardo disse, né? Muitos, mesmo que dizem pregar a doutrina, né? Fazem algo que não é da sã doutrina.
Não vamos aqui discutir, amém? Oséias, capítulo 4, versículo 11. Essas três coisas aqui destruiu os pastores e eles criaram o seu próprio entendimento. O que? Versículo 11. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O que é incontinência? Eu vou falar por cima, tem criança aqui, não dá para ser um culto mais para adulto. O que é incontinência? Tudo que diz respeito à sensualidade. Vamos parar por aqui. Sensualidade. O que é o vinho? Tudo que diz respeito à bebida, à droga, a isso. E o que é o mosto? Tudo que diz respeito à riqueza, dinheiro. São essas três coisas. Elas tiraram a igreja dos caminhos do Senhor, porque buscaram essas coisas, buscaram o que o mundo busca, aceitaram o que o mundo aceita. E olha o que diz aqui no versículo 12, seguindo: o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os... Foi isso aí. Mas olha aqui, responde, tem resposta. Mas quem está operando? O espírito do engano. É aí que entrou. O espírito do engano, que engana. Mas pastor, naquela igreja lá tem prosperidade? Tem milagres? Tem, meus irmãos. Eu já participei eu venho de igreja Porta Larga. Como conversei com o pastor da primeira vez que eu vim aqui conhecer o ministério, contei a história para ele. Eu fiquei muitos anos em igreja Porta Larga. Então tem sim. Mas irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Prosperidade, vamos falar riqueza, dinheiro, isso aí é para o homem na terra. Deus deixou. Depois você lê na sua casa, tá? Você lê na sua casa a palavra de Deus. Isaías 1,19, ele fala do servo dele. Eclesiastes 5,19, ele fala a riqueza para quem? Para o homem. Não está falando que é para os filhos de Deus só. Deus dá inteligência ao homem, Deus dá capacidade, o homem produz, cria e fica rico, é ou não é? Prospera, mas não é a prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus tem o que diz aí 19, é o servo dele, esse tem prosperidade de Deus. Então essas igrejas aí não se enganem nisso aí não, amém? Glória a Deus. As igrejas aí não se enganam. O que nós temos que ficar é aonde? Na santificação, que é a segunda parte da mensagem. Agora eu vou falar da santificação, que é a nossa doutrina. A doutrina é a santificação, amém? Então, irmão, aqui essas três coisas invadiu a igreja, as igrejas, os pastores adotaram isso aqui, desejos carnais, né, pessoais, atender a eles. Até quando eu falo com a Rose, eu dou risada, falei, ainda bem que Jesus nos tirou daquele calabouço. O pastor chegava assim, irmão, dia de Santa Ceia, irmão, vamos fazer uma consagração, todo mundo aí. Vamos consagrar o seguinte, para levantar aqui 20 pessoas com R$1.000, 50 pessoas com 500, 100 pessoas com R$100. Vamos consagrar para isso. Essa era a consagração. Por isso que foram enganados. E nós temos que consagrar para quê? Para santificar a nossa vida, amém? Santificar a nossa alma, santificar o nosso espírito e santificar o nosso corpo. Essa é a verdadeira doutrina, amém? Para encerrar nossa mensagem, livro de primeira carta aos Tessalonicenses. O espírito do engano abriu. Mas por que o espírito do engano invadiu as igrejas? Porque deixaram de ouvir a Deus, deixaram de ouvir o manancial das águas, deixaram de beber do manancial das águas e passaram a beber as cisternas rotas que não podem alimentar a alma. O que é isso? Ensinamentos que alimentam o corpo, mas não alimentam a alma, e aí se perderam, amém? Glória a Deus. Tessalonicenses, para nós encerrar nossa mensagem, primeira carta aos Tessalonicenses, chamada de carta aos Tessalonicenses, é um versículo muito conhecido. Deixa eu encerrar a mensagem lá, glória a Deus. Irmãos, não beba de água barrenta. Esse é o recado de Deus para nós, para a igreja. Entenda quem você está ouvindo, para você não cair.
Beba só água limpa, purificada, para você não se contaminar. Amém, Jesus? Senão você vai se perder. Senão você vai se contaminar. E daqui a pouco, aquilo que você achava errado, já é certo. É o que aconteceu com muitas igrejas. Tem um demônio chamado nada a ver. Nada a ver, pastor? Nada a ver. Nada a ver. É um demônio nada a ver. Invadiu. E as pessoas, por que invadiu? Porque deixaram de ouvir a Deus. Deram ouvido a vozes de espíritos enganadores e vão perder a salvação. Eu estava orando em casa uma madrugada e é como se Deus, não foi uma visão, eu não consigo, não tenho muito esse dom, mas é como se Deus me mostrasse um monte de gente, deu o meu entendimento, um monte de gente, irmão, era muita gente, assim, tudo de branco, era como se fosse assim como se fosse uma casa, né? No alto, acima do telhado de uma casa, como se tivesse o tipo de um terraço. Mas era muita gente vestida de branco. Tá? Só que do lado tinha um abismo. E eu ficava, nossa, mas que isso? Tanta gente, olha que bonito, vão entrar tudo no céu. Era como se fosse assim, a porta do céu. Aquela fila seria para entrar no céu. E era muita gente. Mas depois era como se Jesus me mostrasse. Estavam todos manchados. As vestes eram brancas, mas tinha mancha nas vestes. Igualzinho aquela parábola de Mateus que Jesus fala, olha, como entraste aqui, já que você não está vestindo vestes reais, você está com vestes inadequadas. São cristãos que aceitaram, pessoas que se diz cristãos, aceitaram a Cristo, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda que em piscinas ou coisas, né? Oram, jejumam, profetizam o nome de Deus, mas Deus não vai mandar o seu filho para o inferno. Eu falei, é verdade, não vai mesmo, Deus não manda. Os filhos de Deus não manda. O que a senhora precisa saber é o seguinte: quem é que é filho de Deus? É essa a pergunta que a senhora precisa entender. Quem é filho de Deus? Aí eu falei para ela, e ela falou, quem é então? Eu falei, Romanos 8,14. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então eu falei para ela, estes são os filhos de Deus. O que é guiado então pelo Espírito de Deus? Eu falei para ela, é o que é guiado pela palavra, é o que é guiado pelo mandamento, pela sã doutrina. O que Jesus manda, ele faz. Jesus falou em João 15:7, ele disse, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Amém, Jesus? Glória a Deus. Muita gente estão em Cristo, estão, aceitaram Jesus, profetizam, estão em Cristo. Agora as palavras de Jesus não estão nele. Eles não obedecem às palavras de Jesus. Eles não obedecem à sã doutrina. Eles não obedecem à santificação do espírito, da alma e do corpo. E por isso não podem entrar no reino de Deus. É triste, mas é verdade. Amém? Porque eu conheço muita gente. Eu vim de lá, eu conheço muita gente. 3 vezes, deixa eu contar esse testemunho aqui. 3 vezes Deus falou comigo em sonho. Pregar para um pastor que era amigo meu quando eu era na outra igreja. E eu fui. Eu falei para a Rosa, a primeira vez, é como se Deus falasse comigo em sonho, eu pregando para ele. Eu falei, não vou não, esse cara não quer nem saber de sã doutrina, não vou pregar não. Segunda vez, até comentei com o pastor Jorge. O pastor Jorge falou, melhor você ir, irmão. Aí a segunda vez eu fiquei assim, na terceira vez eu fui. Liguei para ele, consegui o telefone dele, liguei para ele, marquei um encontro, preguei toda a sã doutrina para ele, ele ficou boca aberta, preguei tudo para ele, falei tal, e ele falou que ia aderir, e continuou lá do mesmo jeito. Eu fiz o que Jesus mandou. Minhas mãos estão livres daquele sangue. Eu fui pregar para ele do jeitinho que eu tive no sonho. Agora o que ele vai fazer, isso não é problema meu. Amém, Jesus? 5:23, irmão, vamos lá? Rapidamente, para a gente encerrar a mensagem, passar aqui para o pastor Eduardo para as revelações. E o mesmo Deus, vamos ler o texto, todos acharam? 1 Tessalonicenses, amém? Capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em
Preste atenção nas escrituras. É em tudo, meu irmão. É na mente, é no coração, é nos pensamentos, é no agir, é no falar. Amém, Jesus? Em tudo nós temos que ser santificados. O que mais? E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A santificação é numa condição irrepreensível. Vocês já leram sobre Zacarias? Que eles serviam a Deus, eles eram irrepreensíveis diante de Deus. Amém? Tem que ser irrepreensível. Então é espírito e alma e corpo, rapidamente. O que é santificar o espírito, meu irmão? É o que Jesus chamou lá em João 3,3, é nascer de novo. Aquilo que você fazia quando era do mundo, você não faz mais. Aquilo que você pensava quando era do mundo, você não pensa mais. Você agora é recriado em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. É o que Jesus fez lá em Caná da Galileia, quando ele transformou a água em vinho. Aquilo ali era simbolizando transformar o homem, aquele que quer morar no céu. Se o homem, a mulher, quando a gente fala o homem, o ser humano, não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Jesus disse: na verdade, Nicodemos, te digo, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Amém? Glória a Deus. E ele confirmou isso lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, 51. Jesus disse: o sangue e a carne não poderão entrar no reino do céu. O que é o sangue e a carne? Natureza humana. Você precisa ser transformado. É aqui, santificação de espírito. Nascer de novo. Amém, Jesus? E a alma, o terceiro, santificação da alma. O que é santificar? O que é a alma? A alma é o intelecto do homem. É pela alma que você sente dor, que você sente alegria, tristeza. É o intelecto do homem. Quando eu falo do homem, o ser humano. A alma é o intelecto. Sua alma tem que ser transformada, tem que ser santificada. Como assim? Aquilo que você pensava, você não pensa mais. Aquilo que você falava, você não fala mais. Como diz o pastor Eduardo, pegou num culto das panelas. Se você jogava panela no marido, agora você não joga mais. Porque agora você nasceu, você é nova criatura. Essa é a doutrina. E o corpo, vestimentas, meu irmão. Vaidades. Muitas mulheres vão perder a salvação por causa da vaidade. Aí uma pessoa, eu estava no interior da Bahia, na Bahia andando, parando lá num posto para abastecer. Aí vem um cidadão lá, ele olhou para, vocês são crentes? Somos. Se eu demorar um pouquinho, me perdoe, tá, irmão? Somos crentes, sim. Aí a Rose falou: mas somos crentes de doutrina, tá? Tá bom. Aí ele começou a falar, tá. E falou assim: olha, vocês vão ter, muita gente vai ser surpreso, porque vocês acham que muitas pessoas não vão ser salvas, porque usa assim, usa assado, e vão. Eu falei: irmão, a salvação não tem surpresa não, irmão. Ele falou: não. Eu falei: não, é sim ou não. Ou você obedece a palavra e será salvo, ou você não obedece e não será salvo. Simples quanto. Aí ele começou a falar de umas coisas, mas um que chamou a atenção, ele disse assim: eu falei: olha, o homem não pode usar short, não pode usar camiseta, tal, fui falando, né, cavada, saltos, fui falando assim, né? Ele falou assim, aí ele levantou o dedo assim: me mostra na Bíblia aonde está escrito que é proibido usar short. E eu falei: eu mostro sim, é Números 28, 42. Quando Deus mandou fazer short, calções para o sacerdote, e aquilo ali simboliza roupa íntima. Era como se fosse a cueca do homem hoje. Irmão, quando eu falei assim, o homem deu meia volta e saiu fungando, foi embora. Aí a Rose falou: você foi duro com ele. Eu falei: também foi duro comigo. Ele levantou o dedo. Amém? Glória a Deus. Aí ele foi embora, sumiu, irmão. Aí as irmãs: mas mostra na Bíblia que não pode usar batom. Não pode. Batom, pinturas, tudo está na Bíblia. É questão de você ler, entender e pedir a Deus. Aí uma pessoa vai falar assim: esse negócio que maquiagem é pecado, é uma má interpretação da Bíblia. E eu disse a essa pessoa:
A Bíblia não é para ser interpretada. A Bíblia não é livro de história, não é livro da língua portuguesa, não é texto de literatura para ser interpretado. A Bíblia é para ser revelada pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Não é? Aí fica discutindo que não pode. Por isso que o último é as vestimentas. A gente, mas é o cartão de visita do cristão de doutrina, é as vestimentas. Quando a gente vê uma irmã com cabelo longo e com vestido longo, irmã de doutrina. Mas é a última parte, aquilo que faltava para nós. Primeiro Deus nos santifica o Espírito, fazendo nascer de novo. Depois você santifica a sua alma. E por último você santifica o seu corpo, vestindo adequadamente, fugindo das vaidades, amém? O homem fugindo das vaidades, fugindo do futebol, da política, dessas coisas que Deus condena, porque isso aí, fugindo da televisão, dos filmes malignos, das redes sociais. Tem crentes que dizem que são de doutrina, mas vão para as redes sociais. Cuidado, hein, irmão? Não vai não. Rede social, aquilo ali é um campo minado, amém, Jesus? Glória a Deus. Tá? Então, último, a santificação do corpo tem que ser. Amém? Mas para você continuar na sã doutrina, você precisa continuar bebendo da fonte da água limpa. Amém? Não beba água barrenta, não beba água contaminada, porque você vai se contaminar e vai se perder. Amém? Santifique-se o seu corpo, a sua alma e o seu espírito em oração, em jejum e vivendo aos pés do Senhor, e você vai chegar no céu para a glória de Deus. Amém? Essa é a palavra que Jesus mandou. Glória a Deus.